Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. A semana está eletrizante, vai começar da melhor forma, vendo a casa cair por completo para Josefina. Com o médico desaparecido, agora o que resta ao Gonçalo é escutar o novo médico de Josefina. Ele mostra um laudo médico onde informa que o laudo que o Gonçalo está apresentando à Alice da Josefina é de uma outra paciente, e então ele confessa para o Gonçalo que tanto Josefina quanto o médico, eles trollaram o Gonçalo, e um dos dois mentiram, ou quem sabe até os próprios dois, mentindo uma falsa doença que é o tumor cerebral que a Josefina diz ter, e nesse momento a Josefina é desmascarada e Gonçalo descobre toda a farsa. O coitado do Gonçalo chega e fica de boca aberta dizendo isso não pode ser. O médico diz que ele tem certeza de tudo ali, porque aquela paciente ali foi dela há alguns anos atrás. Ele quem a atendeu e era a Josefina Hernandes e não Monterrubio. Gonçalo pergunta se ele tem certeza, se não pode estar equivocado. O médico diz que não tem como, e que essa paciente morreu há muitos anos com um tumor cerebral, e o que me consta é que alguém mentiu. Ou foi o médico de Josefina, que já está sendo investigado pelo hospital, ou a própria Josefina mentiu para o senhor. E o médico diz novamente ao Gonçalo que o que lhe deixa claro sobre as respostas de que aquele laudo ali não é da Josefina Monterrubio é porque a paciente que morreu anos atrás foi atendida por ele. Gonçalo, gente, fica totalmente em choque. Parece até que a alma do homem saiu ali pelo corpo e está só a matéria. Ele fica pensativo. O médico sugere então que o Gonçalo traga a Josefina ali para que eles possam refazer os exames e assim poder comprovar alguma coisa. Mas o Gonçalo cai a ficha para ele que a Josefina armou tudo isso por causa do relacionamento dele com a Regina. Por sua vez, Regina e Constância conversam enquanto tomam uma xícara de café no lanche da tarde. Regina quer que Constância e a família sejam os convidados de honra no próximo festival de galas lá do centro de Regina. Constância revela que as empresas Monterrubios estão em grandes problemas financeiros. Regina se oferece para devolver o maço de dinheiro que as empresas Monterrubios doou, mas Constância diz que Gonçalo e o Honório jamais, nunca aceitariam esse dinheiro de volta. Então Regina diz: Gonçalo nunca que me contou isso ontem à noite quando estávamos... Aí ela então admite para Constância, sem querer, que ela e o Gonçalo começaram um relacionamento. Constância é a maior fã desses dois e dá o maior sorriso que já vimos dela em todos os tempos aqui em Quando Me Apaixono. Enquanto isso, lá nas empresas Monterrubios, Matias e Adriana vão para o café da esquina. Eles se oferecem para comprar algo para Beth, a recepcionista, provando que eles são bons chefes. Depois que eles saem na esquina, eles encontram com quem? Com Daniel, e que diz a Beth que vai procurar alguns novos arquivos. Honório segue. Recebe a informação de Beth e comenta que os arquivos novos estão nesse andar. Por que o elevador? Daí ele segue Daniel com uma expressão irritada e preocupada no rosto. Agora Beth também parece bem preocupada. Enquanto está lá no café, Adriana vê algo do outro lado da rua. Ela diz para dar uma olhada na senhora maluca. E Matias se pergunta se eles não a conhecem, se não já a viram antes. Sabemos então que ela é a branca, que está de preto com botas de salto grande. O Dunga Daniel se aproxima para falar com ela, o que faz Matias e Adriana perceberem e desmascararem logo por completo a megera. Daí começam a ter as palavras acaloradas. De repente, Honório se aproxima por trás deles e Matias comenta que parece estar os observando, vigiando, seguindo, espionando, coisa assim. Daniel está com muita raiva e diz à Branca que não quer mais nada com ela, que ela está absolutamente louca. Adora o tríplico onde vemos todos eles reunidos, Matias, Adriana, todos com os olhos arregalados, espionando o Honório, tudo ao mesmo tempo. Daí, então, o Daniel diz que não viu um peso dela e a única coisa que ela quer é arruinar os Monterrubios, Honório e também sua família. Ela admite que sim, que isso é verdade. Daí, Daniel grita de novo que ela é louca e que vai renunciar e ela começa, então, a sair pisando duro. Aí nisso, Branca empurra violentamente para a calçada o Daniel, que cai lá e fica parecendo um espantalho, um boneco no chão.
Aí então ele pula algumas vezes. Honório corre em direção a eles. Adriana grita: é a Branca, é a Branca, Renata estava certa, Daniel é o delator. Matias liga para o segurança das empresas Monterrúbios pedindo para que vão até o café. Honório agarra Branca, daí ela o agarra pelas orelhas, sacode-o com muita força e lhe dá uma joelhada bem nas partes baixas. Louco, mas impressionante. Agora, tanto Daniel quanto Honório estão no mesmo terreno jogados na calçada. Matias e Adriana, que sabiamente tiram os saltos altos, perseguem a Branca com seguranças atrás deles. Por alguma razão, Adriana decide atravessar a rua para impedir que a Branca possa fugir. Daí, gente, ela acaba sendo atropelada por um carro que está em alta velocidade. A motorista sai correndo depois do atropelamento. Branca consegue escapar. Matias e Honório enlouquecem. Ajudem-nos, chame uma ambulância. E a Adriana está de bruços na rua. Todo mundo fica ali parado, olhando aquela cena, outros ligando para a ambulância, aquela coisa toda. E, gente, é uma cena muito forte. Mas vocês acham que o suspense todo desse capítulo é isso? Se enganou. Ainda vem coisa bem pior, não desconsiderando o caso de Adriana, né, porque ela ficará paralítica por um bom tempo na novela, mas o caso aqui é que o Gonçalo vai conseguir desmascarar de vez a Malefina. Gonçalo chega lá na mansão dos Monterrúbios com fogo latente nos olhos. Malefina se pergunta o que ele está fazendo lá no meio-dia. Quando você viu seu documento pela última vez? Ele pergunta friamente. Malefina diz: ontem. Malefina responde encolhendo os ombros. Gonçalo exige que ela ligue agora mesmo para o médico. Ligue para ele agora. Daí, exatamente nesse momento, ela corre para fazer o que foi mandado. Fina finge então ligar para o médico, mas ele não atende. O escritório diz que ele está de férias. Gonçalo diz para ela que vai dar mais uma chance de ela contar a verdade. Que verdade ele quer dizer? Qual é a diferença agora para você de você falar a verdade ou de você continuar mentindo? Eu te dou a última chance de você dizer que sua doença é uma farsa, uma chantagem, uma mentira vil e repugnante. E ela é toda doçura e lágrimas, coisa que não combina com a Josefina. Daí a Malefina então diz: mas eu tenho um tumor cerebral. Gonçalo manda ela calar a boca imediatamente. Ele foi até o médico e descobriu que o tumor cerebral dela pertence a outra paciente. Então ele grita com ela para não se fazer de inocente. Ela o fez de bobo, como ele pôde mentir para ele todo esse tempo, dizendo que estava à beira da morte. Malefina vê que já não tem mais saída e se encolhe os seus lábios tremendo e diz: sim, Gonçalo, eu menti. Começa a chorar. Ela diz que inventou essa mentira para mantê-lo perto dela e longe daquela mulher, se referindo a Regina. Ela diz que estava desesperada, pois o seu amor, o grande amor de sua vida, estava prestes a ir embora com outra. Ela contou ao médico e ele propôs o plano. Não foi ideia dele, foi tudo ideia dele. Quem, além de mim, está 100% chocado com o fato de que a mãe serpente ter cometido o crime e agora ser revelado. Pois é, Gonçalo perde o controle. Ele nunca esteve tão bravo como evidenciado por seu cabelo perfeitamente penteado, né? Que a gente sabe que é sempre perfeito. Na verdade, a sua ira é positivamente poética e até posso citar: você mentiu, você trapaceou, você fingiu, você zombou dos outros, você mentiu, você traiu, você envergonhou e enganou a todos nós, fala o Gonçalo, totalmente decepcionado com a Josefina. Fique quieto, meu coração está cada vez mais não sabe nem como falar, né, diante de todas essas coisas. Daí Malefina diz que queria morrer de verdade. Ou que você deveria morrer, ele acusa. Ele diz que entende porque Roberta é como é. Ele agora entende muito bem como Malefina mais do que nunca. Mas Malefina choraminga muito mais e tateando, ninguém jamais esteve mais apaixonado por ele do que ela mente então. Ele exige que ela tire as mãos do seu corpo. Ele não quer mais nada com ela ou com suas mentiras. Ele sai deixando Malefina com os olhos arregalados e chocados. Uau, outra ótima cena nessa, viu? Mas seu sorriso malicioso no retrato, que vai ao comercial, nos lembra que, embora Malefina possa estar deprimida, ela certamente não está fora de si. E falando sobre Adriana abre os olhos brevemente. Honório continua a gritar por socorro e Matias diz para ela aguentar, resistir, aguentar, lutar, aguentar e resistir. Adriana sussurra bem baixinho: papai, eu te amo muito.
Matias, me dá um beijo, eu estou morrendo, fala ela com medo. Ô inferno. Aí Matias a beija e seus olhos se fecham lentamente. É uma cena tão romântica se não fosse tão trágica. Os homens gritam com vigor renovado. Ah, por favor. Então eles continuam fazendo com que Adriana não morra, pede para que ela permaneça ali e que lute, pois ele já ama mais do que qualquer coisa nesse mundo. Gonçalo então sai e vai fazer as suas malas. Depois ele desce e começa uma nova discussão com a Josefina, perguntando para ele onde quer que ele vai. Gonçalo diz que já não deve nenhum tipo de satisfação à megera. Josefina diz que sim, porque eles ainda continuam casados. Gonçalo diz que não por muito tempo. Ele já havia falado com a Josefina sobre o divórcio antes mesmo da Regina aparecer na vida deles. Malefina bate o martelo e diz para o Gonçalo que jamais na sua vida ela dará o divórcio a ele. Os dois continuam a discussão e o Gonçalo decide ir embora de vez da mansão Monterrúbios com o coração apertado porque ele lutou tanto para conquistar aquele lugar. Foi ali onde ele criou seus 3 filhos, um de sangue e 2 adotados, que no caso é a Renata e a Roberta. Mas mesmo assim ele se despede daquele lugar. Gonçalo também fica sabendo sobre o que aconteceu com a Adriana. Ele pergunta em qual hospital eles estão e que ele já se encarrega de chegar em poucos minutos. Ele se apressa, adianta os passos, entra em seu carro, olha mais uma vez para a mansão e se vai. Nisso, a Malefina está com um álcool em mãos e com o resto de roupas que sobrou do Gonçalo lá para fazer uma fogueira. Ela começa a jogar o álcool ali, tenta acender o fósforo várias vezes, mas não acende, até que uma delas ela consegue acertar. A funcionária chega lá e pergunta o que ela vai fazer e sai assustada para contar a Roberta o que está acontecendo, que a Josefina está tocando fogo na roupa do senhor Gonçalo. Roberta corre até a mãe e pergunta o que está acontecendo. Malefina conta que aquele desgraçado do Gonçalo Monterrúbio me descobriu. Ele agora sabe que eu não estou doente e que pegou todas suas roupas e que foi embora. Roberta pergunta: e agora? Josefina diz que não sabe, porque agora com certeza ele vai em busca daquela outra mulher lá, e sem falar que financeiramente ele não está bem. As empresas Monterrúbios estão indo à falência. Roberta diz: isso não pode ser. A Josefina fala: você se dá conta que tudo está dando errado agora para a gente? Seu pai foi embora de casa, as empresas Monterrúbios estão em falência, eu estou totalmente perdida. Roberta diz que ela não crê que as coisas possam estar tão ruins dessa forma e pede para que Malefina tenha paciência e tenha calma. Roberta fala algo que chega lá no sentimental da Malefina, daí ela coloca um sorriso no rosto, pois ela lembra da herança que a Renata tem para receber. E nisso ela vê que é hora de colocar o seu plano em ação, de fingir que a Roberta é filha da Regina, para que possam colocar a mão nessa fortuna, nessa herança. Daí então ela já fica bem mais aliviada, mesmo o Gonçalo indo embora, mesmo ela sabendo que as empresas estão falindo, porque o dinheiro guardado por 25 anos do Roberto agora servirá para a Roberta, no caso, fingindo ser a filha de Regina, no caso que é a Renata, e você já vê todo aquele bolo e a Roberta conseguirá, gente, colocar a mão nessa herança junto com a Malefina, só que por pouco tempo, daí a Renata vai dar uma rasteira neles. Então fiquem ligadinhos aqui no canal, porque eu quero te contar isso e muito mais. Então clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência.